Precisamos falar sobre os bandhas. Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Corrêa, eu sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é a minha escola de yoga, assim como esse canal aqui do YouTube, também perfil nas redes sociais. E eu tô fazendo aqui uma série de vídeos fazendo diversas reflexões sobre o yoga, né? Reflexões que têm pairado a minha vida, assim, as minhas aulas, né? Que os meus alunos eu sinto que têm tido certas dúvidas e certos questionamentos, e são questionamentos que eu também já tive muito, e eu vejo que eles ainda estão no ar, né? Então eu tô trazendo aqui para que a gente tenha espaços abertos para a gente poder debater e conversar sobre como a gente está trazendo o yoga para a nossa vida, né, para a nossa realidade, para a nossa cultura. No vídeo passado eu falei sobre como a gente vem aplicando diversas técnicas que talvez não são destinadas para a gente, né, que são técnicas que foram desenvolvidas para pessoas específicas em situações e condições específicas e que a gente tem outras condições e outras situações. Então não é um problema da técnica nem um problema nosso, mas é um problema, cabe fazer certas técnicas dentro da nossa realidade, né? E eu sinto que sempre quando eu trago esse assunto, né, uma pergunta que sempre vem para mim, principalmente quando eu estou falando de pranayama, né, que são os respiratórios, exercícios respiratórios de manipulação do prana, que são exercícios muito sutis e delicados, né, e que são passados de maneira muitas vezes de qualquer jeito, na minha opinião, né? A pergunta que vem é sempre, mas e os bandhas? Quando que eu faço os bandhas? Então, o papo de hoje é sobre esse tema, que é um tema muito específico. Se você não sabe o que são os bandhas, fica aqui que eu vou explicar. Vem comigo. Bom, para começar, o que são os bandhas, né? Bandhas são as amarras, são os fechos, tá? Significa literalmente algo que eu amarro e que eu fecho, que eu deixo preso, né? O objetivo, né, dos bandhas, quando a gente está fazendo principalmente os pranayamas, é concentrar a energia em certas partes do corpo. Então vamos lá, do começo, para a gente entender o conceito disso tudo, né? Pranayama são técnicas de controle e domínio do prana, tá? Prana é uma energia, a energia vital, a energia que dá possibilidade à vida. Isso segundo a cultura do yoga, segundo a cultura védica, né? Védica, a cultura que vem dos Vedas, tá? Então lá é descrito essa energia chamada prana, tá? Que é uma energia que está em mim, que é a energia que está em você, a energia que está em tudo que tem vida, e que o yogi, né, o praticante de yoga, e principalmente aquele que está manipulando essa energia, ele tem certos mecanismos para fazer justamente o controle e o direcionamento dessa energia para que eu possa potencializar a minha energia, tá? Essa é a teoria da coisa. E que eu sei que isso muitas vezes encanta, né? A primeira coisa que a gente pensa é, pô, eu quero potencializar minha energia também. Mas calma, para a gente entender, né? Bom, de acordo com os textos que descrevem essas técnicas e essas energias, né, eles sempre falam, como eu falei no vídeo passado, então se você não viu o vídeo passado, eu recomendo fortemente que você veja o vídeo, porque ele é quase que uma introdução para o assunto de hoje, tá? O vídeo passado eu conto qual é a ordem que as coisas devem acontecer para que justamente eu esteja pronto para, na hora de manipular essa energia, eu conseguir não só perceber essa energia, que é uma energia muito sutil e delicada de ser percebida, tá? Mas que eu também tenha uma qualidade mental e física que está pronta para receber todo esse tipo de manipulação. Tá? Então os pranayamas em si, que são as técnicas de manipulação do prana através de exercícios respiratórios, já são muito delicadas e dentro da minha opinião, e na opinião dos textos também, né, essa técnica não deveria ser feita por qualquer pessoa em qualquer momento, principalmente uma pessoa que não tem uma cabeça organizada, né, uma mente muito organizada, um corpo purificado, limpo e pronto para isso. Tá? Pranayamas são técnicas delicadas, muito sérias, segundo essa perspectiva. E os bandhas, né, são esses fechos que a gente faz no corpo para que a energia se concentre mais onde a gente quer que ela se concentre, tá? Então deixa eu explicar uma coisa muito básica, né? Se você quiser, eu tenho um vídeo aqui falando sobre os vaios, né? As energias do corpo, os ventos do corpo, porque é importante esse conceito para a gente entender. Então eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o vídeo sobre os vaios, para caso você queira entender. Mas resumindo um pouco, a gente tem dois direcionamentos dessa energia que são meio que escapes, né? A gente tem o Udana Vayu, que é a energia ascendente, e que muitas vezes eu posso estar perdendo energia através desse movimento ascendente da energia, e eu tenho o Apana Vayu, que é uma energia descendente, uma energia para baixo,
e que eu estou perdendo energia para baixo, nessa direção aqui. E para isso, a gente faz alguns fechos, né? Por exemplo, para que eu não perca energia por cima e para que eu não perca energia por baixo, para que a gente concentre a energia nessa região aqui, tá? Que é a região de Prana Vayu e de Samana Vayu. Eu não vou explicar os vaios aqui, porque já tem um vídeo meu explicando o que são esses caras, né? Quais são as funções deles, tá? Mas então, como eu quero concentrar a minha energia aqui cada vez mais, não eu, né? Porque eu não sou um praticante que, né, com a característica que os textos descrevem que está pronto para realizar essas técnicas, tá? Mas quando o praticante quer fazer essa concentração muito potente de energia nessa região, ele quer fechar essa porta de cima aqui para que a energia não escape por cima, e ele quer fechar a porta de baixo para que a energia não escape por baixo. Então daí tem dois bandhas que são muito importantes para esses fechos aqui, para que a energia não escape. Um deles é o Jalandhara Bandha, que normalmente é um recolhimento do queixo aqui para a base do pescoço, e o outro é o Mula Bandha, que é quando a gente faz uma suspensão, uma elevação do assoalho pélvico para concentrar a energia nessa região. Então vamos entender o que são esses caras, né? Jalandhara Bandha, ele quer conter o Udana Vayu. Isso é uma das funções, tem diversas outras, tá? Mas uma das principais funções é fazer esse fecho aqui, né? Então, um leve recolhimento do queixo para a base do pescoço. Eu não preciso jogar a cabeça lá para frente, né? Colando o queixo no peito, porque isso muitas vezes vai fechar a garganta e não é o que a gente quer justamente a nossa glote, laringe, faringe bem abertos para que o ar possa circular de maneira bem livre, tá? Então é simplesmente um recolhimento do queixo aqui para a base do pescoço com um alongamento aqui da nuca para que eu possa fazer uma boa respiração sem que o ar escape por cima, tá? E outra é o Mula Bandha, né? Que é uma elevação do assoalho pélvico para que o ar não escape por baixo, beleza? Fica tranquilo que eu vou explicar depois o ponto desse vídeo, que eu nem cheguei nele ainda. Tem um outro bandha, né, um outro fecho, que é o Uddiyana Bandha, tá? Que é quando eu pego a energia, eu pego essa região aqui do abdômen e eu faço uma sucção do abdômen, né, para dentro e para cima, para que eu justamente pegue essa energia que às vezes está um pouco dispersa aqui embaixo e concentre aqui, que foi a região que eu falei que essa energia tem que estar concentrada, né? Então o Uddiyana Bandha tem aqui o cabo do microfone, né? Mas é isso aqui, ó. Tem que estar relaxado, né? Tava olhando para o monitor ali. Então assim, qual é a ideia? A ideia é eu estar fazendo esses fechos aqui para eu justamente poder organizar a energia para se concentrar aqui. Tá? Na teoria, isso está tudo lindo, isso tudo pode ser feito se você tiver a consciência suficiente e tiver o corpo preparado para isso. Isso é o que os textos dizem, isso não sou eu que estou dizendo não, tá? Qualquer coisa você vai reclamar lá com o Swami Swatmarama, que é o que escreveu, por exemplo, o Hatha Yoga Pradipika, que é um texto muito importante justamente para referência dessas técnicas que a gente está falando aqui, tá? Os bandhas. Então vamos lá. Aí qual é a questão que eu vejo acontecendo muito nos praticantes e nas aulas hoje em dia? Essas ativações são feitas com qualquer praticante. Às vezes é a primeira aula da pessoa e a pessoa já é orientada a fazer todos esses fechos aqui, sem que ela tenha o corpo preparado para isso, sem que ela tenha consciência corporal preparada para isso. E aí o que pode acontecer? Muitas vezes ela força demais. Ela faz muita força. Inclusive, eu já vi algumas orientações dos bandhas que falam assim, contraia fortemente. Isso não é o que os textos descrevem como a técnica, né? Essas técnicas todas são muito sutis e delicadas. Então, por exemplo, quando eu faço esse fecho aqui do pescoço, né, que é o Jalandhara Bandha, eu faço um recolhimento suave e confortável do queixo aqui para a base do pescoço, simplesmente para não permitir a energia subir e se dispersar, né? É uma energia sutil. Então não preciso fazer uma mega força. Só que hoje em dia, às vezes, eu vejo a orientação como seja, colhe fortemente o queixo no peito. Aí a pessoa tá aqui, ó, fazendo um negócio com muita força, gerando uma tensão na cervical muito intensa, o que vai justamente atrapalhar a circulação de energia e não ajudar, né? E muitas vezes isso ainda vai gerar muita tensão. Você vai tensionar o seu trapézio, você vai tensionar a sua cervical, isso vai te gerar dor depois, tá? Mais problemático ainda,
o Mula Bandha, tá? Que, como eu falei, é essa elevação do assoalho pélvico. Só que muitas vezes eu vejo isso sendo orientado como uma contração dos esfíncteres do ânus e da uretra. E não é isso que é o Mula Bandha, segundo o texto, né? Não é a minha opinião, não. O Mula Bandha é uma suspensão, uma elevação suave do assoalho pélvico, não uma contração dos esfíncteres. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a contração muito forte dos esfíncteres do ânus e da uretra pode dar muito problema. Por exemplo, uma contração muito forte dos esfíncteres do ânus pode gerar uma hipertrofia da musculatura anal. E com essa hipertrofia da musculatura anal pode gerar uma constipação, ou seja, uma prisão de ventre, né, para quem não conhece o termo constipação, muito forte e dificílima de ser tratada. Tá? E aí a pessoa começa a ter um monte de problema de toxina no corpo porque ela não consegue evacuar com qualidade. E quando você faz contrações muito fortes dos esfíncteres da uretra, né, a musculatura da uretra, que é uma musculatura delicada pra caramba, ela se afrouxa, né, porque ela não foi feita para fazer grandes contrações, principalmente com sustentação dessa contração. Então ela vai perdendo força e às vezes praticantes super jovens, com 30, 40 anos, 40 e poucos anos, começam a ter incontinência urinária por causa de contração da uretra, que é feita de maneira equivocada, com o argumento de estar fazendo Mula Bandha. O Mula Bandha é só uma suspensão, como eu já falei, do assoalho pélvico. O assoalho pélvico é uma musculatura muito delicada, como se fosse um tapete assim, né, por baixo do quadril, que sustenta os órgãos internos, né, e que também é ela que a gente sobe, como se tivesse uma tampinha aqui, ela sobe e faz um tuc. Ela só de se encostar aqui suavemente, ela já bloqueia a energia de Apana Vayu para ela não escapar, tá? E muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo muita força nessa região, que não é uma região que funciona bem com força. Isso principalmente para mulheres, né? Que tem útero, que tem o ventre aqui nessa região, que é um órgão delicado pra caramba. E aí a gente entra no último bandha que eu vou... Existem outros bandhas, tá? Mas esses são os que eu mais vejo sendo utilizados, tá? Então agora vamos falar do Uddiyana Bandha, que é aquela sucção do abdômen, né? Que é uma sucção através de um vácuo, de uma consciência corporal delicada. Não é uma contração abdominal. Não é algo que gera tensão, né? Essa região aqui do baixo ventre, segundo essa abordagem do yoga, ela é uma região que deve estar sempre fluida, sempre molinha, ela é a região do elemento água, né? Para mulheres, inclusive, que menstruam, né? A região do útero, para que você tenha uma boa menstruação sem dor. Só que hoje em dia eu vejo muitas mulheres fazendo uma sucção ou uma contração muito forte, né, dessa musculatura e dessa região abdominal, o que pode gerar muito problema, problemas seríssimos, inclusive como endometriose, dores muito fortes de cólica. Eu vejo mulheres fazendo isso em período menstrual ou em TPM, no período pré-menstrual, que isso gera um grande problema. Você está pegando o seu útero e amassando ele quando ele precisava estar molinho, ele precisava estar se reacomodando, ele está acumulando ali um endométrio, que é para a possibilidade da geração de uma nova vida. A gente deveria cuidar disso com muita atenção. Lembra que essas técnicas, né, muitas vezes elas foram descritas para homens, e aí as mulheres hoje em dia pegam e fazem de maneira igual, né? E mesmo os homens, eles não deveriam fazer isso com tensão, tá? Como eu mostrei, esse recolhimento da região do ventre e do abdômen, né, deve ser feita com nenhuma tensão na região do trapézio, nenhuma tensão no rosto. Só que às vezes eu vejo as pessoas fazendo... Aí faz um mega recolhimento, mas com muita tensão, com muita força. Isso é o oposto do que a gente quer. A gente quer a energia, se a gente está falando de energia, né, se você faz essas técnicas com objetivo energético, né, a gente quer que a energia flua pelo corpo. A energia só vai fluir pelo corpo se seu corpo estiver relaxado, se seu corpo estiver com espaço, se seu corpo estiver aberto, não se você está todo tenso ou toda tensa. Os bandhas eu vejo que estão sendo utilizados de uma maneira muito dura, de uma maneira muito patriarcal, de uma maneira muito machista, né? Que é com força, com aquela coisa de faz mais e faz com potência. Só que a gente está falando de energia sutil, a gente está falando de delicadeza, a gente está falando de cuidado, né? Para a gente justamente fazer uma manipulação da energia de maneira consciente, não na brutalidade, né? Então aqui fica um convite para a gente refletir um pouco sobre esse assunto, porque eu sei que muitos professores e escolas passam assim.
E eu não acho que é culpa do professor ou da escola, porque provavelmente esse professor e essa escola também aprenderam assim, né? Então eu estou trazendo aqui de novo mais uma reflexão para a gente debater, vamos conversar mais. Os professores, as escolas, os alunos e praticantes, né? Vamos conversar mais sobre isso, tudo isso, porque eu vejo que a gente está passando do ponto e a gente está tendo problemas, né? Recentemente eu fui ter uma aula que eu estava conversando com uma aluna que estava no período pré-menstrual e o professor orientou ela a fazer essa grande sucção do abdômen. A moça foi parar no hospital porque ela teve um princípio de endometriose, né? Como ela fez essa contração muito forte, ela não estava pronta para isso, não é culpa dela, né? Mas aí escapou um pouquinho do endométrio. Ela foi para o hospital urrando de dor, né? Às vezes a gente não tem consciência do problema que pode dar técnicas mal executadas, né? E isso nunca é culpa do aluno, é culpa nossa, professor, que a gente está passando às vezes técnicas só porque acha a técnica legal, só porque a técnica é avançada e porque a técnica traz sei lá o que da energia, sabe? Sendo que às vezes a gente nem está se cuidando, nem está olhando para ver se eu estou pronto, só que eu quero fazer porque eu tenho desejo, por causa da nossa cultura que sempre quer mais, sempre quer mais. Mas a gente já vive na sociedade do excesso. É o momento da gente pisar um pouquinho no freio, tá? Bom, eu sei que esse tema é muito polêmico, tá? Eu sei que muitas pessoas fazem essa técnica, gostam de fazer essa técnica, têm um apego com esse movimento, acham que elas são importantes para a execução de outras técnicas, mas não necessariamente são, tá? Se quiser, me manda mensagem, escreve aqui nos comentários como que você se sentiu vendo esse vídeo, tá? Porque isso é muito importante da gente conversar de maneira aberta, sem preconceito, sem raiva e simplesmente numa investigação de como a gente pode fazer bem pra gente e para os outros, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tem alguma outra colaboração que queira trazer para nós aqui, sempre enriquece muito, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like, seguir o canal e ativar o sininho, isso me ajuda muito e assim a gente pode também te notificar nos próximos vídeos e você vai ficar sabendo aqui, vai ficar ligada nessas reflexões e nesses vídeos que eu tenho trazido, beleza? Todos esses assuntos, né, sobre o yoga, assim como as técnicas, né, e os conceitos e a parte teórica do yoga eu passo na minha escola online, que é o Yogalaya. Se você quiser conhecer, o link está aqui, escola.yogalaya.com.br, beleza? Lá na escola a gente tem aulas práticas ao vivo e gravadas, tá? Todas as aulas acontecem de maneira ao vivo, tem aulas lá que já aconteceram, então gravadas, né? Mas todo dia, né, de segunda a sexta, tem aula nova ao vivo e essas aulas novas sempre ficam gravadas, né? Claro que quem puder estar ao vivo online, né, eu consigo te ver, você me vê de volta, a gente tem trocas, né? Eu posso fazer correções, você faz dúvidas, eu posso trazer ajustes, né, encaixes e tal. E isso eu acho que nos aproxima e engrandece muito a nossa prática, tá? Mas se você não puder estar ao vivo, você pode ver gravado de qualquer lugar e a qualquer momento. É uma escola online, então você pode acessar de qualquer lugar do mundo. Olha que beleza que a internet nos proporciona, né? E fora isso, aqui no YouTube eu lanço vídeos novos toda segunda e quarta-feira, tá? Mentira, eu lanço vídeos novos toda quarta e sexta-feira, sempre às 9 da manhã. Nas quartas-feiras eu lanço vídeos como esses aqui, né, que são vídeos em que a gente troca ideia sobre alguns assuntos sobre yoga, ou às vezes eu trago técnicas, né, também, ou práticas mais curtinhas para a gente poder estar fazendo algumas investigações juntos. E nas sextas-feiras eu pego as lives que eu faço no Instagram e trago aqui para o YouTube para a gente poder ver de uma maneira um pouco mais interessante, tá? Com uma qualidade um pouquinho melhor. E fora isso, no nosso Instagram, que é @yogalaya_, tá aqui o perfil, todo dia sai um conteúdo novo. Conteúdos mais curtos e simples de serem vistos e absorvidos, né? E é uma forma da gente poder estar em contato diariamente e ser inspirado por esse conteúdo do yoga, que é um conteúdo tão lindo, mudou a minha vida e eu espero que possa mudar a sua também. Beleza pura? Então eu te vejo muito em breve, eu espero, ou na minha escola, ou aqui no YouTube, ou no Instagram. Um beijo e até a próxima.